Iniciaremos a resolução de mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, caderno 5, amarelo, questão 56, azul, questão 64, verde, questão 163 e cinza, questão 166. O dono de uma embarcação deve partir do ponto P e chegar ao ponto R por meio de 2 deslocamentos lineares e navegando a uma velocidade constante. Essa viagem será feita durante a noite e, como ele dispõe somente de uma bússola e de um relógio, planejou sua rota da seguinte forma. Primeiro, partir do ponto P na direção 110 e navegar 4 horas. Então, ele vai partir do ponto P na direção 110 e navegar 4 horas. Direção 110, aqui 90, 100, 110. Então, é nesta direção aqui. Então, ele vai fazer percurso PQ. Não é isso? Exatamente. E depois partir do ponto Q na direção 90 e navegar 2 horas. Então, chegou ao ponto Q, ele percorre aqui mais 2 horas na direção 90, que é a direção leste-oeste. Esta aqui é a direção 90. No entanto, ao direcionar o barco para o primeiro deslocamento, ele o fez na direção 340 em vez de 110. Opa! Então, ao invés de navegar na direção 110, ele vai navegar na direção 340. Então, ele vem para cá. Nessa direção, ele vai sair do P e vem para o S. Vamos lá. Partiu do ponto P na direção, alcançando o ponto S. Também 4 horas. Depois partiu de S na direção 90 e navegou 2 horas. Então, ST. A figura apresenta a bússola, a rota planejada e a rota executada. Então, o que aconteceu? Ele deveria fazer a rota laranja, PQR, mas errou e fez PST, chegando ao ponto P, aliás, ao ponto T. O dono da embarcação só percebeu o equívoco ao chegar ao ponto T. Então, ele só percebeu que errou quando ele chegou aqui. Com isso, ele precisa definir a direção e o tempo de navegação que lhe permita, partindo do ponto T, chegar ao ponto de destino R por meio de uma rota retilínea. Então, ele errou a rota e quer voltar de onde chegou, errado, né? Aqui é o ponto T, é um ponto errado. Ele quer chegar ao ponto R, que é o ponto desejado. Então, ele quer saber a direção e o tempo aproximado de navegação. Vamos lá. Primeira informação. Quando ele saiu do P, ele navegou 4 horas e chegou ao ponto Q. Depois, a partir do Q, ele navegou mais 2 horas e chegou ao ponto R. Sabemos que espaço é a velocidade vezes o tempo. Velocidade é o espaço sobre o tempo e o espaço é a velocidade vezes o tempo. Se eu tenho aqui 4 horas, o espaço que ele percorreu, PQ, será 4V. Porque 4 é o T e V eu só sei que é constante, mas eu não sei quanto vale. Depois ele andou mais QR. Espaço, velocidade vezes o tempo. A velocidade é constante V e o tempo 2 horas. Então, ele andou 4V, depois ele andou 2V. Seria a rota desejada. Mas o que aconteceu? Ele veio para a rota indesejada. Ele errou as coordenadas e veio parar no ponto T. Percebam que a reta R é paralela à reta S. Por quê? Porque eu tenho uma direção de 90, ele está no eixo leste-oeste, e aqui também ele está no eixo leste-oeste. Dessa forma, o vetor QR ele é paralelo ao vetor ST. As retas R e S são paralelas. Tranquilo? Essa informação é muito importante. São vetores com o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, só que pontos de aplicação diferentes. O ponto de aplicação do Q está aqui e o ponto de aplicação do vetor ST está aqui, em S. Então, vamos continuar. Ele, na rota errada, andou 4 horas, espaço é VT, ele andou aqui 4V, depois, no ponto S, ele voltou a andar 2 horas. Então, se eu tenho duas retas paralelas, dois vetores paralelos e congruentes, se eu traçar o segmento SQ será paralelo a TR, porque são
paralelas e congruentes. Eu tenho aqui um paralelogramo, tá? Parece que a figura está no espaço, mas a figura está no plano. É só uma ilusão de ótica, a gente tem a impressão que é uma rampa, mas tudo isso aí está no plano. Não tem espaço aí, é tudo plano. Vamos continuar. Se nós traçarmos aqui o eixo cartesiano horizontal vertical no ponto P, o que nós temos? Eu tenho essa direção aqui de 340 graus, é essa direção aqui. Para fechar 360, este ângulo aqui, entre a direção e o norte, é de 20 graus. Este ângulo aqui vale 20 graus. Aqui também vai valer 20 graus. Certo? Vamos começar a situar a figura. Se eu considerar agora a rota que ele realmente desejava, ele está a 110 graus. Percebam que o zero está aqui, 90, 100, 110. A direção dele é esta, está aqui. Ó. Mas aqui eu tenho 90. Aqui eu tenho 90. Então, este ângulo aqui também é 20 graus. Ok até aí? Prossigamos. O que é que eu tenho mais? Se eu considerei aqui o eixo cartesiano, este ângulo vale 90. Então, eu tenho 20 mais 90 mais 20. Eu tenho um ângulo de 130 graus. Eu tenho essa medida, e eu quero esta aqui, eu quero essa aqui. É a lei dos cossenos. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, A2 é igual a B2 mais C2 menos 2AB cosseno θ. Aplicação direta da lei dos cossenos. Então, o que nós temos que verificar? Apenas o ângulo, porque ele deu o ângulo de 50 graus cosseno. Vejamos, d ao quadrado é igual a 4v ao quadrado mais 4v ao quadrado menos 2 vezes 4v vezes 4v cosseno do ângulo, que é 130 graus. Lei dos cossenos. A2 é B2 mais C2 menos 2BC cosseno θ. Só que eu tenho o A é o D, o B e o C são congruentes, então o ângulo é cosseno de 130 graus, o ângulo entre os lados. Entretanto, eu não tenho o cosseno de 130 graus diretamente, mas se ele deu de 50 graus, eu tenho de 130. Por quê? Porque a partir do 90, 130 é 90 mais 40. A partir do 90, 50 é 90 menos 40. Portanto, os ângulos a partir da origem do ciclo trigonométrico de 50 graus, que é este ângulo aqui, e de 130 graus, que é este ângulo aqui, eles têm cossenos simétricos. Se o cosseno de 50 é 0,64, o cosseno de 130 é menos 0,64. Então, eu posso trocar aqui por menos cosseno de 50. E agora a continha. 16V2, 16V2 dá 32V2. 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32V2. Menos vezes menos, mais 0,64. Então, vai ficar D2 é 32V2 mais 32V2 vezes 0,64. Menos vezes menos dá mais. Eu tenho 32V2 e 32V2, eu posso colocar em evidência. Então, ficará 1 mais 0,64. Ou seja, D2 vai ser 32V2 vezes 1,64. E agora eu vou extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 32V2 vezes 1,64. 32 é 2 vezes 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, fica 4 raiz de 2. V2, raiz quadrada é V. E raiz quadrada de 1,64. Então, o 32 eu quebrei em 16 vezes 2. Raiz quadrada de 16 é 4. V2 saiu, ficou V. Sobrou raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 1,64. Aqui é a aproximação. Raiz quadrada de 2, de 3, de 5. É obrigatório você saber. Tá? Raiz quadrada de 2 é 1,414. Raiz quadrada de 3 é 1,632. Raiz quadrada de 5 é 2,23 aproximadamente. Então, essas três raízes é interessante que você tenha. E a raiz de 1,64, se você transformar em decimal, isso aqui é 1,64 sobre 100. Raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz mais próxima aqui é 1,69, que é 13.
Então, fica 13 sobre 10, que é aproximadamente 1,3. Tá? Então, por baixo aqui, raiz quadrada de 2 vai dar 1,4 e raiz quadrada de 164 é aproximadamente 163. Se você fizer esse produto, vai dar algo muito próximo de 7. Então, vai ser 7 alguma coisa. Então, você já elimina os itens D, E e C. Ou será o item A, ou será o item B. Porque a distância é aproximadamente 7V. Certo? Só que eu ainda não tenho tempo, né? Eu tenho distância. Aí eu volto aqui para a equação. Espaço é a velocidade vezes o tempo. Eu tenho que o espaço é 7V. Então, simplifica o V com o V, porque ele diz que é constante mais diferente de zero. Então, o tempo é de aproximadamente 7 horas. Agora, vamos para o ângulo. Tá? O que eu tenho? Este triângulo aqui, ele é isósceles, porque aqui é 4 e aqui é 4. O ângulo é 130, 90 mais 20 mais 20. Para 180 dá 50. 180 menos 130 dá 50. Como o triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, aqui tem 25 e aqui tem 25. Se você traçar uma paralela aqui, este ângulo é 20. Aqui é uma paralela, eu tenho dois ângulos. Eu tenho aqui paralela, paralela e aqui uma transversal. Este ângulo é alterno interno com este. Então, aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Certo? Se aqui é 45 graus e o ângulo é 90, porque eu tracei uma reta paralela, se este ângulo é 90, este aqui é 45 graus. E eu tenho aqui, ó, uma transversal cortada por duas paralelas. Então, se este ângulo aqui é 45, este aqui também é 45. Certo? O que eu fiz? Tracei uma paralela aqui. Esta paralela, passando por essa que é paralela, aqui passa por P. Este ângulo é 20, aqui também será, porque são ângulos alternos internos. Eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui eu tenho 45 graus. O ângulo é 90, porque são retas perpendiculares. 90 menos 45, aqui é 45. Eu tenho um paralelogramo. Eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Se este ângulo aqui é 45, aqui também eu tenho 45 graus. Certo? Agora nós já temos a direção. Só tem um detalhe. Ele está a 45 graus abaixo do zero. Ele está aqui, ó. 45 graus é aqui, ó, no quarto quadrante. Então, a partir do 90, se eu somar 45 graus, ele vem para 135. A direção dele está aqui, ó, a 135 graus. Porque se fosse 45 graus, teria que ser aqui em cima. De 0 a 45, a direção dele teria que ser essa. De uma reta crescente, voltada para a direita. Ele não. Ele está numa reta decrescente a 45 graus a partir da linha leste-oeste. Então, aqui é 90 mais 45, a direção dele é 135 graus. Tranquilo? Então, a resposta está no item A. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. E, se possível, dê uma forcinha inscrevendo-se no canal. Forte abraço, obrigado se chegou até aqui. Até a próxima resolução. Valeu!